Entrevista coletiva com o lateral Gilberto. Pergunta de Ulisses Gama. Gilberto, o Bahia sofreu muitos gols nos minutos finais do Brasileirão. Além da conversa entre vocês, qual é a estratégia possível para evitar que isso aconteça nos minutos finais das próximas partidas? Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da data FIFA. Treinamos bastante bola parada, sabemos que a gente errou muito nisso. Então, ter mais atenção, ter mais foco durante todo o jogo para buscar não acontecer mais isso e a gente tá vivo na luta aí. Pergunta de Jailson Baraúna e Marinho Júnior. O Bahia inicia a semana na zona do rebaixamento. Como fazer para mudar esse quadro nos próximos 4 jogos? É viável a permanência na Série A? Com certeza, a gente tem buscado sempre isso. Desde do dia que eu cheguei aqui, não vim para cá para brigar pelo rebaixamento, mas eu sei que o momento é difícil, então a gente tem que ter atenção, a gente sabe que é totalmente possível, depende da gente fazer bons jogos, principalmente começando na sexta-feira. A gente precisa fazer um grande jogo e buscar esse triunfo na casa do Corinthians. A pergunta de Marcelo Ramos. Gilberto, o Bahia não fez sua parte dentro de casa e voltou para o Z4 com um jogo a mais que o Cruzeiro. Qual o sentimento dos jogadores de estarem fazendo um campeonato tão abaixo do esperado e com o Bahia próximo do rebaixamento? É um sentimento muito ruim, a gente tem se preparado muito, tem buscado se concentrar, mas às vezes o resultado não acontece. Isso tem nos incomodado. Com certeza todos se afetam com isso, mas a gente tem que ter cabeça forte. A gente tem que buscar ter o mental o mais preparado possível antes do jogo, para que a gente possa desempenhar um bom papel dentro de campo. Pergunta de João Graça e Manuel Messias. Com o Bahia numa situação delicada na tabela, qual a importância de jogadores experientes como você para passar tranquilidade aos atletas mais jovens e que nunca passaram por um momento de lutar contra o Z4? O fantasma do rebaixamento assusta? A gente conversa bastante, principalmente jogadores mais experientes. Que já tivemos essa experiência, eu já tive em 2019. Praticamente a mesma situação, 38 pontos, faltando 4 jogos. Conseguimos reverter. Tem que ter cabeça no lugar, tem que ter o psicológico forte, um puxar o outro. Palavras positivas nesse momento podem incentivar aqueles que estão mais para baixo. A gente sabe que falta só 4 jogos para acabar o campeonato, então esses 4 jogos têm que ser os jogos da nossa vida. Pergunta de Dida Negrão e João Luiz. Segundo a Universidade de Minas, o Bahia tem 64% de chances de ser rebaixado. Como evitar o rebaixamento com índices defensivos tão baixos? O torcedor pode confiar em vocês? Como eu disse antes, só depende de nós. A gente não tem que se apegar a dados. A gente sabe que no futebol que vale aquilo que é feito dentro de campo. Sabemos tudo que a gente errou no passado, mas a gente não pode se apegar nisso, a gente tem que corrigir os erros e olhar para frente. O próximo jogo é um jogo muito importante e a gente vai buscar fazer a volta por cima. As últimas 2 perguntas, uma delas é de Flávio Gomes e Júnior Souza. Nas últimas coletivas, Rogério falou sobre a questão emocional de alguns atletas dentro do Brasileirão, sobre ter força psicológica. Faltando 4 jogos para o término da competição e o Bahia no Z4. Qual é a sua percepção sobre o estado emocional do grupo? A gente sabe que não é só no futebol, é no mundo todo. A questão psicológica tem afetado muitos jovens. E a gente sabe que nosso grupo tem muitos jovens e a gente mais experiente tem que ajudá-los. Não só nisso, também tem questão do trabalho da psicóloga, que ajuda bastante também. Mas a gente sabe que no futebol a gente não tem muito tempo. Temos que virar os resultados negativos para baixo e pensar nos resultados positivos. A última pergunta é de Reginaldo Lima. Gilberto, restam 4 jogos para o término do Brasileirão e não tem tempo para lamentação. É se doar 110% em campo para levar o time da degola. Vocês também, jogadores, estão com esse sentimento? Com certeza, acho que essa é a fala, se doar 110%, mais que isso até, sair do campo esgotado, mas com os 3 pontos. É só isso que a gente pensa, só nisso que a gente trabalha e é assim que a gente vai conseguir buscar alguma coisa.